Boa noite a todos, muita paz. Bom, esse é um tema maravilhoso, né? Porque, afinal de contas, uma das coisas mais gostosas que Jesus fez o grande favor e a misericórdia de legar para nós foi ensinar a nós como orar. E ele deixou uma vasta situações de exemplos que, nos dias atuais, na verdade, é como se nós estivéssemos relembrando Jesus apenas com palavras modernas e diferentes, com situações talvez tão semelhantes quanto a daquele passado, que em algumas situações nós nos pegamos em situações tão iguais, parecidas, que envolve o nosso campo mental de uma forma extraordinária. Bom, tem uma historinha legal, que eu acho que há várias vertentes dessa história, mas aquela história do lenhador e da raposa, que o lenhador ia ser pai pela primeira vez e a sua esposa faleceu no dia do nascimento do filho. Então, ele e o filho tinha uma raposa como um cão vigia e domesticado. Então, essa raposa tornou-se para ele a pessoa, a figura que tomava conta da casa para ele quando ele saía para lenhar. E ele fez isso durante muitas vezes, enquanto o nenê pequeno. Então ele olhava para a raposa e dizia para ela, no olhar, olhava para o bebê, mostrava, e como quem dizia, presta atenção e toma conta. Um certo dia ele chegou em casa e na porta de entrada, muito sangue na porta. Então ele já entrou em pânico. Aí ele abriu a porta. Quando ele entrou na primeira sala, ele viu a raposa toda ensanguentada, deitada, cansada, ferida. E ele entrou em pânico ainda mais, e entre o pânico e o desespero, a distância é muito pouca. Então ele não pensou duas vezes. Aliás, não pensou. Ele pegou o machado e degolou a raposa. Porque imaginava ele que ele havia feito mal para o bebê. Aí ele correu para dentro do quarto. Quando chegou, o bebê estava intacto, sem nenhum problema. Aí ele olha atrás do berço, improvisado por ele. Ele notou que havia um dragão morto e ensanguentado. Ou seja, precipitadamente, impensadamente, ele tomou uma atitude que com certeza muitos de nós fazemos isso a cada minuto, a cada segundo. Irreflexivamente, a gente toma atitudes que a gente não vai se esquecer dessas atitudes durante muitos anos, talvez encarnações, né? Bom, eu tenho uma vasta lista de inconformações que eu carrego comigo. De situações em que você não quer fazer, mas você faz. E um monte de coisa que você quer fazer, a gente não faz. Isso é palavra de Paulo, né? E essa é uma realidade. O que tem a ver isso com pedir e obtereis? É que normalmente a gente acha que pedir, até eu pus uma observação, que a frase é pedir, pedi e obtereis. E eu talvez trocaria a palavra do e por como. Pedir, como obtereis, né? Pedir e como nós vamos pedir para obter o objeto do nosso desejo.
Bom, desejo é uma coisa que a gente já nasce com ele. O tempo todo nós desejamos, sonhamos, idealizamos e imaginamos coisas variadas para a nossa vida, para o nosso sucesso. Todo mundo já acorda pensando em dinheiro e dorme pensando em dinheiro. A forma da gente conquistar isso da maneira mais correta é trabalhando, lógico, mas nem sempre só trabalhando a gente consegue. Então há muitas pessoas que usam outros elementos para conseguir dinheiro. E na maioria das vezes são nocivas às outras pessoas, mas como na lei, tudo que você faz para os outros volta para você. E isso eu também sei. Porque muito mal fiz a muitas pessoas, e esse mal não precisou esperar chegar a outras encarnações, não. Muito rapidamente o efeito já se instaurou. E muito provavelmente, eu junto com a minha família, que sou casado e tenho 3 rapazes já, e esses 3 rapazes nós passamos um período muito difícil num período da nossa vida. Por conta da nossa atitude, da minha atitude, não da atitude de ninguém. Porque esse é um outro lado da história, do pedir e como nós vamos obter. Porque nós sempre acreditamos que os outros é que têm a obrigação de fazer a gente feliz. Que as outras pessoas é que são obrigadas a nos tolerar, a aguentar as nossas chatices, a nossa imprevidência, a nossa incapacidade de ter 1 minuto de paciência. A nossa calma, então, é algo estupendo. Se a gente fechar os olhos alguns segundos aqui, nós vamos ver o tanto que nós somos calmos, né? Uma calma, uma serenidade indescritível. Principalmente quando algo não está bem, quando algo está dando errado na nossa vida. Quando surge uma grande contrariedade. Eu me lembro que, numa certa época, eu acho que uns 10 anos atrás, provavelmente 10, 12 anos, por atitudes várias, não por desejo, mas por conta das circunstâncias da vida, acabamos prejudicando algumas pessoas por conta de negócio. E o resultado disso foi tão imediato e tão rápido que eu sofri um problema de saúde muito grave e fiquei paralisado 2 anos, né? Você lembra disso, eu acho? Com as pernas paralisadas 2 anos. Foi um custo danado para voltar a andar. O meu colega de profissão, que é o Pedro Cury, falou para mim que eu tinha 1% só de chance de voltar a andar na época. E 1% é melhor do que nada, né? Então eu me lembro que na minha casa fizeram missa na São Sebastião, fizeram missa no Bom Jesus. Um pastor foi na minha casa me ungir com unguento, um óleo, que aliás era muito fedido. Demorou umas 3 semanas para sair aquele cheiro da testa. E alguns médiums que trabalham com cura foram na minha casa, foram no hospital para fazer atividade de cura. E foi uma luta medonha. E muita fisioterapia. Muita fisioterapia. E ali uma luta diária. Depois de 2 anos voltei a andar. Nesse período, a dificuldade foi tremenda. Foi brutal. Porque houve momentos assim que nós não passamos fome porque alguns amigos nos ajudaram. E uma coisa interessante é que isso é algo que eu devo agradecer a Jesus e à doutrina espírita. Que nunca eu perdi a fé. Nunca perdi a confiança e nem a consciência de que eu estava apenas colhendo o que eu havia plantado. Então isso me ajudou muito a passar por esse momento. Pedi muito para Deus
Agora, mais do que para Deus, eu tive que pedir para muitos amigos me ajudarem, ajudarem a nossa família em várias coisas. Faltava muito pouco tempo para mim terminar a faculdade, que eu fui estudar a faculdade depois de velho, né? Então, faltava pouco tempo para terminar minha faculdade e aí não tinha mais recurso. E alguns amigos se juntaram e financiaram os 8 meses que faltavam da minha faculdade. Formei, começamos a trabalhar, hoje até paciente meu, né? E dali para diante, nós começamos um caminho diferente daquele que eu trilhei desde os 13 anos, quando a mediunidade iniciou comigo, aos 13 anos, e depois disso nós fomos trabalhando com a Mocidade Espírita. Na época, o presidente do Departamento de Mocidade, do desenvolvimento, o esquema dos jovens espíritas da época era o Antônio Carlos Essado, não estou te chamando de velho não, viu? E da USE, e participei de muitas concafras, muitas comenespes. Aí, em 1980, nós começamos o primeiro FECEF, aqui em Franca, Festival da Canção Espírita, que hoje o Núcleo Arte e Vida faz com maestria esse processo a cada 2 anos. Muitos aqui já devem ter participado. E aí, começamos, então, nesse trabalho, a tentar pagar um pouco dessa dívida que nós contraímos aí nessa própria vida. Não precisou de buscar na outra, não. Porque esse é uma das questões. A maioria das vezes, quando a gente pede alguma coisa para Deus, é para a gente se safar de algum problema. A gente nunca pede nada que não seja para a gente se safar de alguma coisa. A gente pede muito. E eu, em algum período que eu convivi com o Chico lá em Uberaba, foram uns 4 ou 5 anos, eu me lembro que eu ia toda sexta, ficava até no domingo lá. Eu me lembro que certa feita eu perguntei para o Carlos Bacelli que eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Chico e eu ficava receoso porque poderia estar tomando o lugar de outras pessoas. Então o Bacelli falou assim para mim, pergunte, porque o Chico está aqui para isso. Essa é a função dele. Ele está aqui no planeta para nos ajudar, para servir, para nos mostrar um caminho, para nos dar um rumo, uma direção, nos dar o norte. Bom, eu fiz algumas perguntas na época que me ajudaram bastante, e para esse momento futuro que eu já narrei agora há pouco, foi então primordial. Para a gente não perder a fé, a confiança, não é em Deus. Eu não confio em Deus, eu confio em mim. Mas como Jesus falou que a gente primeiro tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então há de convir que quando eu me amo, quando eu confio em mim, em quem que eu estou confiando? Em Deus e naqueles que estão à minha volta. Existe aquela velha frase de que os amigos verdadeiros não cabem na palma de uma mão. Eu tive a sorte de contar com muito mais, com os dedos da mão, do pé, e etc. e tal. Muitos amigos me ajudaram e continuam me ajudando. Porque todo minuto, todo instante, indiferentemente da sua condição psicológica, emocional, financeira, familiar, o que vale é o que você está se sentindo, como você está se sentindo, que maneira que você está conduzindo as dificuldades que você sente com você mesmo. E nós sabemos disso, porque todo mundo sabe, não precisa de ninguém falar. Porque essa situação de necessidade é inerente, porque o mundo nosso é de expiação e prova. Então não adianta a gente querer ser felizinho, bonitinho, querer achar que a gente é bom demais, que nós não somos ainda. Nós temos que nos colocar na posição exata que nós estamos. Agora, uma coisa é importante.
uma das possibilidades que nós temos de enfrentar bem as nossas dificuldades, e isso eu aprendi com alguns amigos, primeiro, a primeira coisa que a gente precisa aprender é aprender a perdoar. E essa palavra perdoar, ela é muito explorada por todos nós, e eu me lembro de um colega que ele falava para mim o seguinte, que perdoar, se a gente dividir a palavra, fica perdoar ou, olhando de trás para frente, doar per. O que significa doação permanente, doação constante a quem é o objeto do perdão. Então, olha que droga que é isso. Além de você ter que perdoar o indivíduo que pisou no seu calo, você ainda tem que ajudar ele. Você ainda tem que ajudar ele a sair daquela situação que você supõe que ele está. E aí a gente volta naquela história do fora da caridade não há salvação, né? E não tem jeito mesmo, não tem escolha. Aí a caridade, eu e o Valentino estávamos conversando esses dias, que ela tem muito jeito de se fazer ela. Logicamente, é muito bom quando a gente consegue se engajar em atividades coletivas, como nos tempos de 1990, quando o José de Paula veio para Franca, e começou-se as casas de sopa, né, aquele movimento de casa de sopa, que ainda existem algumas em funcionamento. Mas o movimento caiu, como dizem os amigos, o movimento caiu, gente. E aí o indivíduo ficou desesperado, porque caiu o movimento. Né, Éder, né, Biara? A gente fazia 2 panelas cheias de sopa lá no aeroporto, e depois virou meia panela. Uma panela, meia panela de uma. Então alguns colegas entraram em pânico, mas e agora? Quer dizer, olha o desespero do indivíduo. Quer dizer, ele estava ali acreditando que estava fazendo a caridade para alguém. Como nós acreditamos quando a gente faz alguma coisa dessa natureza. E é um movimento de ajuda, de auxílio, de servir. Mas, na verdade, a verdadeira caridade é aquele do óbolo da viúva em que a mulher não se deixa notar. Que não precisa, como aqueles, como diz a própria lição, aqueles hipócritas que se colocam de pé para orar, ou que doam pratarias, ouros e tecidos que nem Salomão havia vestido lá no gasofilácio. Ao contrário, aquela mulher pobre, humilde, com 2 vinténs que ela tinha, é os 2 que ela doou. Então a verdadeira caridade é aquela que a gente dá até o que a gente não tem. É o último. A última gota. É meio pacotinho de arroz, é o meio pacotinho de arroz que você vai dar. Normalmente a caridade que nós fazemos é aquela do que sobra, é as migalhas. Então uma roupa que você não aguenta mais vestir, todo mundo tem aquela roupa predileta, né? Todo mundo gosta daquela roupa que você usa, se puder, não tirava do corpo. Então chega um momento que você não aguenta mais, aí aquela roupa você dá. E a verdadeira caridade, não estou desestimulando ninguém a não dar o que não está sobrando. Mas a verdadeira caridade é aquela que você dá quando você não tem. É o último vintém. É o que vai te fazer falta. E assim é a mesma coisa com relação às condições da prece, que é o tema que nós viemos aqui para falar. Que condição é essa? Primeiro, é essa história de ficar em pé, de falar para os outros ficar te olhando. Quer dizer, você se mostrar para as pessoas que você está fazendo alguma coisa, algum bem para os outros. É você mostrar para a sua família, principalmente aquela ala da família que ninguém gosta, né? Todo mundo tem um tiozão, uma tiazona, né? Aquela que ninguém suporta. Que hora que ela pinta no churrasco de domingo, pelo amor de Deus, todo mundo já baixa assim, já pensa... E etc. Se não tem um parente, tem um amigo, tem um colega de trabalho, sempre tem aquela figura. Olha o jeito que eu estou me referindo. Do outro. Mas aí,
O colega diz o seguinte para nós: você já pensou que você pode ser essa pessoa? Que a hora que você sai, todo mundo, ó. A gente brincava muito lá no grupo assim, fazia as festinhas e ninguém ia embora, dava meia-noite e não ia embora, 1 hora ninguém ia embora, ficava todo mundo esperando quem que era o primeiro que ia. Porque é assim que funciona, o primeiro que vai está perdido, porque cai na roda das mulheres, cai na roda dos homens, e aí a conversa roda mesmo. Então, as condições da prece, assim, trocando em miúdos, basicamente é isso. Ele está falando assim, ó, para com isso, gente. Para com isso. Todo mundo tem que falar mal dos outros. Tem que criticar alguma coisa de alguém. E a gente sempre acha que nós estamos ótimos, lindos, maravilhosos, estamos bem na fita. Ninguém fala mal da gente, ninguém fala nas costas da gente, porque nós somos excelentes, não somos ótimos. Então, uma das condições da prece é essa. Mas eu queria abordar um outro lado também, porque o tema é pedir e como é que a gente vai obter. Porque a questão do pedir e obtereis, olha que frase perfeita. Pedir a gente pede, e deve pedir, porque é isso que o Chico falou. Você tem que pedir. Peça de manhã, de tarde, de noite, quantas vezes for necessária. Por isso é que existe a oração. Peça. Pedir nunca é demais. Deus não tem ouvido, porque Ele não precisa de ouvido. Né? Quem precisa de ouvido somos nós. E aí ele ainda foi camarada, deu 2 para a gente. Mas a gente funciona mais a boca do que os 2 ouvidos, né? Que é uma só. Aí o que acontece? O pedir, nós devemos pedir, sempre. Agora, como que a gente faz para obter o que a gente pede? Aí a gente precisa entender de algumas coisas. Normalmente, essa parte do Evangelho está muito correlacionada com cura, né? As doenças, todo mundo tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um problema de gastrite, dor no estômago, cervicalgia, a perna que incha, aí não consegue trabalhar, problema, os cardiopatas, problema renal é coisa que brasileiro tem, a maioria das patologias tem como causa os problemas renais. Os diabéticos, então, é algo assustador. Meninos, né, que a gente atende, com 12 anos já estão diabéticos. E não nasceram diabéticos. Então, o desenvolvimento das patologias, cada dia, vem preocupando os brasileiros e o mundo de uma forma geral. Atualmente, as pessoas estão preocupadas, o mundo científico, porque surgiu uma superbactéria. Lembra quando apareceu a nossa querida AIDS, né, o HIV? Que foi um desespero da medonha. Então, o HIV está sob controle, mas o câncer continua matando, os problemas renais continuam matando, e aí, para nossa surpresa, o que mais mata a gente no mundo hoje é acidente de trânsito. Né? Acidente de trânsito. Os motivos são embriaguez, falta de atenção, que essa é uma outra questão do pedir e como obter. Nós somos desatenciosos demais com a nossa vida. Nós não prestamos atenção nas pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes nem nós mesmos. A gente tem um déficit de atenção impressionante. A nossa capacidade de visão periférica, cada dia está pior. Visão periférica é isso aqui, ó. Então eu estou olhando, mas o meu sentido periférico eu estou vendo a minha mão balançar. Cada dia mais a nossa visão periférica está ficando menor. Porque nós estamos olhando que nem burro, só para frente. Ninguém volta. Ninguém é caranguejo. O ser humano não é caranguejo. Mas a nossa capacidade de ficar estacionário é incrível. As pessoas que estão mais velhas, eu fui estudar porque foi um desafio para mim que me fizeram. E eu
falei assim, é para mim, por mim, mas é lógico também para mostrar para essas pessoas que não existe tempo, nem hora, nem data. Fiz uma faculdade difícil, comecei estudando acupuntura e depois fui fazer faculdade de medicina, com 38 anos de idade. Quer dizer, não é brincadeira. Então, eu falo para vocês assim, não existe limite, não existe tempo, não existe hora. Mas nós teimamos em acreditar que, porque eu tenho 60 anos, eu não posso fazer mais nada na minha vida. Eu entrego os pontos. Principalmente quando, então, as patologias vão chegando, que não tem jeito. 40 anos, diabetes, hipertensão. Aí começa aquelas doenças de idosos, né? E, infelizmente, cada dia mais. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão comendo melhor, praticando mais exercício e tomando mais água. Mas, volto a insistir, como que a gente está perdendo essa capacidade de observar o que está próximo, perto da gente? Nosso marido, nossa esposa, nosso companheiro amigo de trabalho, nosso companheiro de centro espírita. Uma vez eu fiz uma palestra aqui que nós falamos sobre como que a gente senta do lado de uma pessoa, quinta-feira, né? Várias quintas-feiras, e a gente vai embora e nem sabe o nome da pessoa. Então, porque é uma correria. Muitos estão aqui porque saíram do emprego muito rapidamente, chegaram aqui quase em cima da hora, com o portão fechando, e a hora que termina, muitos nem tomaram banho, que nem eu, porque já saiu do trabalho e veio direto, e louco para chegar em casa, para tomar banho, comer alguma coisa e já dormir, porque amanhã começa outra vez. Mas por quê? Porque nós aumentamos as nossas necessidades. Ninguém quer ficar com um carrinho Fusca. Alguém quer Fusca aqui? A não ser quem é colecionador ou que gosta, ama demais aquele carro, né? Eu não gosto. Mas tem gente que ama. Agora, ninguém quer mais a televisão de 29 polegadas. Lembra disso, há 15 anos atrás? 29 polegadas, aí virou 32. E agora a gente quer qual TV? De quantas polegadas? Que 45. Isso aí já era. Já era. Nós queremos a de 60. Aí o mais engraçado. Muitas vezes a nossa casa não cabe a televisão de 60. Não cabe. Não tem parede, viu, Antônio Carlos, para caber uma TV de 60. Mas você quebra a parede, mas põe a televisão de 60. Se vira nos 30, pedreiro. Então a gente aumentou as necessidades, o desejo de ter as coisas. Nosso desejo de posse, a gente vê em casa, né? Que é assim, ó, meu filho, minha esposa, meu marido, minha cadeira, minha mesa, minha casa. Minha casa, minha vida. Um monte de gente está atolado na minha casa, minha vida. Mas, tudo bem, minha casa, meu tudo. E quando alguém põe a mão no meu ou na minha, ai meu Deus do céu. Bom, não importa quantas horas a gente tem que trabalhar. Bom, eu precisei, depois de fazer muito plantão no final de semana em Ribeirão, eu precisei um dia, olho aberto, dormir no volante, acordei no meio do canteiro, assim, ó. Aí aquele dia foi um aviso, quer dizer, me deram essa chance. Deram um aviso, ó, ou tu para, ou então você vem para o lado de cá. E aí, nós diminuímos o nosso padrão de vida, que já não era muito grande, mas diminuímos o nosso padrão de vida e trabalhando um pouco menos. Para a gente ter mais tempo para olhar para as pessoas, para abraçar as pessoas. Falei para o Valentim, é muito engraçado quando você vai abraçar. Eu gosto de abraçar de verdade, né? Apertar. E é engraçado como que as pessoas são tão urgentistas, que você vai abraçar uma pessoa, a pessoa não quer. Deixa eu te dar um abraço. Não, mas eu não quero. Eu estou com pressa. A pessoa não quer. Isso se enquadra lá.
como obter. Então, olha, eu peço, a hora que mandam, eu não estou preparado para receber. Porque eu estou com a cabeça tão atordoada para ganhar dinheiro que eu não consigo enxergar. Assim, ó, na minha frente. E a nossa capacidade de desistir, então, meu Deus. Como que a gente desiste fácil das novas conquistas? Porque todos nós temos uma rotina de vida. Acorda às 6 horas da manhã, 7 horas, alguns, e vão para o trabalho. Aquela mesma rotina, mesma rua, mesmo caminho, aqueles horários, almoça ali, aquela coisa, volta e tal. Mesma rotina. Tem rotinas que precisam ser respeitadas por uma questão de ordem e de disciplina. Horas. Se eu tenho que pegar um ônibus 7 horas da manhã e eu chegar às 7h05, babau. Então eu tenho que respeitar essa rotina. Agora o problema é que a gente transforma a rotina num embaraço medonho. É um embaraço medonho. Porque aí nós não queremos fugir 1 centímetro. E aí eu aprendi com Isaías Claro o seguinte: hoje tu vai por essa rua. Amanhã você vai... mas você vai dar a volta. Aí tem os muquirana que vai economizar 0,033 miligramas de gasolina. Aí ele não passa em outra rua por causa desse 0,00033 miligramas de gasolina. Entendeu? Mas a televisão de 60 ele vai comprar. Então, nós perdemos a capacidade de acreditar nas nossas conquistas. De perceber que nós não podemos parar. De investir em nós mesmos. Porque quando eu estou bem, quando eu estou calmo, quando eu estou tranquilo, quando eu tenho paciência, em quem reflete isso? Em quem? Em quem está mais próximo de mim. Eu estou vendendo essa situação para aqueles que estão à minha volta. Vai ter um que vai receber e vai ter outro que não vai. Vai ter um que vai assimilar e outro não vai. E isso é muito bem explicado. Porque as ondas eletromagnéticas, que a gente pode lembrar, o que é onda eletromagnética? Laser, micro-ondas, qualquer tipo de movimento do átomo é uma onda, que misturada o elétron e o magneto, então ela pode percorrer espaço, ela pode fazer o que ela quiser. E, de acordo com o tamanho da onda e o seu comprimento, é que ela atinge uma coisa ou outra. É assim que funciona. Assim é o nosso corpo, a nossa mente. Assim funciona o movimento da coletividade. Nós precisamos desses líderes como Chico Xavier, que nem o Valentim, Antônio Carlos Essato, que é os ícones aí do Espiritismo, porque são... É verdade. Eles são humildes e não vão aceitar esse título, mas é a verdade. São pessoas que trabalham em prol da divulgação do movimento espírita, do cristianismo, do amor. Não se cansam de trabalhar. Eles deixam de fazer coisa para eles para fazer para o movimento. E a gente fica brigando por conta de migalhas para ver... Ai, meu Deus, essa blusa eu vou dar ela... Ela já está rasgada, cheia de furo, e o cara está com dificuldade de tirar para dar para alguém. Então, essas pessoas são exemplos para nós. E é por isso que elas estão aqui, porque servem para isso. Para ajudar a gente a perceber que a gente também pode fazer. Que a gente também pode conquistar esse espaço. Eu me lembro que eu fui participar de um congresso em São Paulo, e um colega nosso lá fez uma palestra maravilhosa falando sobre a Associação Médica Espírita, né? E ele fez uma palestra maravilhosa falando sobre o seguinte: nós vamos para o centro espírita, todo mundo tem uma dorzinha, não tem? Igual a gente fala que todo mundo tem uma obsessão para o gasto, todo mundo tem uma dorzinha para o gasto. Todo dia a gente arruma uma dor, nem que seja dor do coração. Dor da saudade, né? Quem que não tem um parente que partiu, pode ser ontem, antes de ontem,
o ano passado. Aquela pessoa igual a minha mãe, que viveu 53 anos com meu pai, e ele faleceu em setembro do ano passado. Nós entendemos, nós compreendemos tudo, mas que dói, dói. Ou não dói? O que a gente não pode é transformar a dor em desespero, em loucura e obsessão. É curtir ela, é fazer ela te ajudar e não te prejudicar. Saudade é um sentimento maravilhoso de sentir. É quando você lembra de alguma coisa ou de alguém. Hoje no Facebook é muito legal. Porque tem gente que usa mal, como usa uma faca para matar. Mas quem usa bem, aí a gente começa a relembrar aqueles amigos que a gente não vê há muitos anos. E aí aparecem aquelas fotos de quando você estudava no grupo, era grupo que a gente chamava, né? Oh, isso é maravilhoso. É uma saudade espetacular. E quem não gosta disso? Então, nós podemos criar movimentos de transformação. As únicas condições que a gente precisa ter é essa, trocando em miúdos. Para de ficar se mostrando. Para de se achar ou de se sentir vítima do mundo, dos outros, da família, de todo mundo. Pare de se culpar e achar que você é culpado de tudo que está no planeta, é tua culpa. Ou então culpar o mundo. Culpar a Dilma, culpar o prefeito, culpar o Valentim, não é? Culpar o inimigo, o amigo. Então, a culpa não resolve nada na nossa vida. Por isso que doar, perdoar, significa doar-se para quem é objeto do perdão. Além de você ter que esquecer a desgrama do calo que ele pisou em você, você ainda vai ter que ajudar ele a entender que ele não pode pisar no teu calo mais. Como um pai e uma mãe faz com um filho que persiste em usar drogas, em dirigir alcoolizado, que persiste em não ir para a escola, que persiste em aprontar, em fazer coisas erradas. Um pai e uma mãe desistem de um filho, por acaso? Isso não existe, eu não conheço. Pode até querer dar uma de durão, uma de durona, né? E comentei isso com o Valentim, de um caso interessante sobre isso. Uma colega nossa, espírita, que era até professora no Pestalozzi, lá nos idos tempos, e ela foi procurada por uma jovem, né, que procurou ela desesperada, chorando, que estava grávida. E que não sabia como contar para os pais. E quem eram os pais? Presidente e vice-presidente de um centro espírita. Bom, como que eu vou contar isso para meu pai e minha mãe? Meu pai me mata. Olha que contrassenso. Ele me mata. Um contrassenso, né? Presidente do centro espírita, como que pode? Entre aspas. Isso não quer dizer nada. Bom, muito astuta, ela falou, já sei como que nós vamos resolver isso. Um dia ela marcou uma visita lá na casa da pessoa e foi. Chegou lá, ela, olha, comadre, compadre, para não falar os nomes, quero dizer para você, preciso muito de um conselho. É o seguinte, acontece isso e isso, uma amiga, uma menina que é aluna e tal, está com uma dificuldade danada e não sabe como contar para os pais. O que você acha? Como é que a gente aborda esses pais? Nossa, como todo bom espírita, fez uma palestra. Uma palestra. Entendeu? 2 horas falando, não, porque você tem que perdoar, porque não sei o quê, aquelas divagações assim que vai, né? Citação de Livro dos Espíritos, Evangelho, e porque lá no nosso lar, na página 32 do capítulo 5, na linha 33. Né? Aí o indivíduo vai lá e tal. Fez uma palestra para o indivíduo. E quem que é essa pessoa? Chamou a menina, mas foi um baque. Foi um baque. Foi um baque. Um baque. Entendeu? Um baque danado para o pai e para a mãe. Nessa hora, o indivíduo esqueceu que era presidente do centro espírita. Ficou assustada, a mulher também. E aí tem uma história comprida por trás que não vem ao caso. O que acontece? Essa é uma historinha para a gente refletir.
em como que a gente vai se comportar quando o problema bate na nossa porta. Nossa, a gente ri do cara. Você tem mania de doença. Né? A gente adora criticar. Você tem mania de doença. Fica aí tomando esse mundo de remédio. Ué, se não tomar, morre. Tem que tomar. O hipertenso ficar sem... Como que faz? Como é que vai ficar sem metformina o coitado do diabético? Da insulina? Tem que tomar. Agora, existem hoje centenas de milhares de caminhos. E nesse congresso foi apresentado as alternativas. Se a gente pegar a medicina tradicional nossa, alopática, a gente já trabalha direto com a patologia já instalada. É ali que a gente vai trabalhar. E muitas vezes a gente faz um diagnóstico que para a mesma doença, aliás, para várias doenças você dá vários medicamentos. Aliás, o mesmo medicamento. Então, Sonrisal, antigamente eu me lembro que a minha avó está com dor de cabeça, melhoral. Dor no estômago, melhoral. Estou com dor na perna, melhoral. Ah, estou com ânsia de vômito, melhoral. Tudo era melhoral. E é assim mesmo. Aí, qual é a proposta da Associação Médica Espírita? O seguinte, hoje existem a medicina das complementares e integrativas, que entra a homeopatia, a acupuntura, e hoje já está sendo reconhecido o passe. O passe. Já existem centenas de livros falando sobre isso, inclusive em Harvard. Sobre o passe, sobre a fluidoterapia, sobre o reiki, né? Então, essas alternativas. E aí, a melhor notícia. Que isso, na Alemanha, é usado constantemente. Que é a doutrina espírita, quer dizer, não a doutrina espírita, a mediunidade. Ela está reconhecida. Então, esse princípio da doutrina espírita... Vixe, eu estou... Mais 5 minutos? Pode? 5 minutinhos. Então, esse recurso da doutrina espírita... A doutrina espírita hoje está sendo reconhecida no meio científico. Porque ela está oferecendo para nós a arma principal contra as nossas patologias. Sabe qual que é? A fé. Ó, é 3 minutos. Posso passar o vídeo? 3 minutos. Então eu vou ter que voltar outro dia. Isso é proposital. Vocês vão ter que me chamar de novo. É um vídeo muito legal que depois eu vou postar no Facebook do Luz e Amor, né? Tem o Facebook do Luz e Amor, não tem? Então eu vou postar lá. E vocês, quem tiver Facebook, pode entrar lá e assistir. É um vídeo de um rapaz que ele, através da arte, da mímica, ele conseguiu fazer um povo que começou a rir dele. No final, todos choraram de ver a emoção com que ele conseguiu transmitir aquela música. Então é isso. Nós podemos tudo. Nós podemos tudo. E não adianta a gente ficar sentado choramingando o passado nosso e o que nós fizemos de mal para os outros. O que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. O que fizemos de mal, a gente vai tentando consertar, porque vai ter que consertar um dia ou outro. Mas é daqui para frente. Muita paz a todos.